Hoje o vídeo é pras mulheres, tá? Uma coisa que eu percebi, quando eu tava dentro da congregação ainda, né, era que as mulheres, principalmente as mulheres casadas, sabe? Elas eram mulheres que tinham pouca ou quase nenhuma vaidade. Inclusive, eu tinha uma irmã lá que eu conheci, uma irmã que fazia parte do nosso círculo social, né? Dentro da mesma comum. Ela pegava no meu pé direto, porque eu sempre fui vaidosa, vamos falar a verdade. Eu gostava de usar um delineador, gostava de estar sempre bonita, bem arrumada, né? Nunca usei, como eu disse, nunca usei calça, nunca usei brinco, mas eu gostava de usar um delineador. Minha mãe vendia Avon, então eu pegava algumas amostras do Avon e tchau. Usava, quando minha mãe ia ver, já tava usando. Mas aí eu percebi que muitas mulheres quase não tinha vaidade, sabe? Tava acima do peso e não entrava na academia, muitos porque o marido tinha ciúme, o marido não deixava. Então, quando você, com relação à questão da vaidade, né, tá certo que a mocidade hoje em dia tá muito mais moderna, né? Usa maquiagem, né? Usa brinco, calça. Mas na minha época não era assim. Na minha época a gente usava só saia. Eu mesmo passei muito frio, porque às vezes ia pra escola de manhã ou ia pra algum lugar de manhã e tinha que estar de saia. Então, eu sofri muito com isso. Mas o que eu via que me entristecia não era nem com relação a mim, que era jovem, né? Mas era com relação às irmãs mais velhas, né? Que na época elas tinham uns 40, 45 anos, e hoje deve ter entre os seus 50 e 60 anos. E a maioria, a vaidade era mínima, né? Não usava, não pintava as unhas, não tirava a sobrancelha, muitas tinham o buço forte. E o que eu sentia com relação às irmãs que eram casadas era um apagamento, sabe? Um apagamento da beleza. Você vê que elas andavam muitas, né? Andava sempre triste, sempre chorando, sempre pedindo oração. Então eu acho que dentro da igreja, não sei, né, como são os casamentos de hoje, né? Posso falar dos da minha época, que eu era crente da congregação. Mas eu via isso, sabe? E eu ficava triste, eu ficava, nossa, imagina você casar e de repente parecia que elas não poderiam mais ser quem elas eram de verdade, né? Elas tinham que se tornar uma versão mais apagada, né? Pra performar submissão, pra performar, não porque elas eram realmente aquilo que elas queriam demonstrar. Se você discorda, se você concorda, deixa aí no seu comentário. Se você gostou do vídeo, republica, compartilha. Beijo, beijo.